E já é incrível, né? Porque eu fiz o imposto de renda recente, quando eu fiz o imposto de renda desse ano, eu fui olhar lá e aí eu recebi não vou falar quanto não, recebi uma grana de dividendo. E aí foi o meu imposto de renda só desse lance de receber dividendo, acho que deu quase uma página e pouca, quase 2 páginas. Que era porque vem detalhado, né? Tanto dividendo dessa empresa, tanto dividendo dessa empresa. Como eu tenho um monte de empresa e um monte de fundo, você recebe ali os dividendos todos. Eu falei assim, pô, esse ano eu recebi tanto, ano que vem minha meta é receber um pouco mais de dividendo disso e vim crescendo o dividendo. Exatamente. E aí lá tem os dividendos meus, dividendos das minhas empresas e tal. Então, cara, é um pouco sobre isso, né? É um pouco sobre esse ponto-chave. Mas se você olhar hoje no meu CPF, você vai me ver que eu sou sócio de holdings. Aí se você entrar nas holdings, vai descobrir que as minhas holdings são sócias de outras empresas. Porque eu inclusive, tenho hold separado por risco, né? Sim. Por segmento e risco, né? Então, eu tenho várias holdings separadas por segmento e risco. E aí agora o meu próximo projeto é criar um family office para mim e para a Natália, para a gente começar a colocar transformar a hold patrimonial num family office para ter os patrimônios, e aí as ações vão para lá também, e algumas outras coisas vão para lá também, para você poder ter essa proteção. Cara, se você tem dinheiro e você tem, por exemplo, imóveis, você já deveria ter feito isso há muito tempo. Não tinha que ter nada da tua pessoa física. Tudo tinha que estar lá com as holds. Tudo tinha que estar dentro de uma hold patrimonial, onde está o teu patrimônio e suas empresas e negócios estarem em outra hold ou em outras holds, mas nunca nessa hold patrimonial, nem ter funcionário aqui, se possível, para você não ter risco nenhum dessa hold de alguma maneira ter algum tipo de processo, algum tipo de coisa que faça você perder dinheiro ali, né? Então é o futuro da família que está aqui, por isso que eles chamam de family office. O planejamento, né? O planejamento tributário, o chamado wealth manager, né? Que é o gerenciamento de fortuna, né? Traduzindo ao pé da letra, né? Ele todo faz parte, né, disso, né? Quando você tem essa característica. Então, empresas, pessoas físicas. Quando a gente está começando, a gente brinca que é mais confortável. Por exemplo, na Bolsa de Valores, se você transaciona, né, lucro até R$20.000, você tem isenção de imposto de renda. Você até precisa declarar, mas você não paga imposto, né? Então, se você negocia... O Lula, inclusive, está querendo tirar isso. Né? Se você compra e vende, mas no lucro você não atinge um patamar superior a R$20.000, você está isento. Né? Dividendo de fundo de investimento imobiliário e dividendo de ação, você está isento. Né? Então são formas... Que ele também quis tentar tributar o fundo imobiliário agora. Isso. Que ele também está tentando tributar os dividendos. Na verdade, esse troço de fundo imobiliário, tributar o rendimento dos fundos e do dividendo, eu acho que, sei lá, todo ano a gente conversa desse negócio. Sempre tem esse papo, né? Mas a verdade é o seguinte, né? Quando a gente recebe o dividendo... Algum momento vai acabar acontecendo. Assim, mas vai ter que ter alguma mudança muito séria, porque o que acontece? O conceito do dividendo... Foi tributado, teoricamente. Exatamente. A empresa que está te pagando o dividendo, ela já pagou imposto sobre aquele dinheiro. Né? Ela não foi isentada do imposto. Se eles isentarem a empresa disso, talvez se torne vago, mas aí o dinheiro vai ficar diferente, né? Vai ser outro valor, vai ser outra quantidade. Mas então, assim, você, pessoa física, você pode até, né, no início, para conhecer um pouco, trabalhar com a Bolsa de Valores, mas eu volto a falar, né, sempre vendo o propósito, né? Por exemplo, eu gosto, nem você falou, né? O dono de mercado é o cara que fala muito obrigado, né? Ele fala muito obrigado, ele gosta de obrigado, obrigado, né? Ou seja, muito imóvel físico e então, tal. se o cara não quer o trabalho do imóvel, mas quer um aluguelzinho, ele pode trabalhar com um fundo de investimento imobiliário, setor logístico. Que basicamente que ele está comprando um pedacinho do imóvel lá na Faria Lima, um pedacinho de um shopping, um pedacinho de um shopping, um pedacinho de loja. De loja. Tem um fundo que, se eu não me engano, tem que é de o TRFX11, inclusive ele as lojas do açaí, do Grupo Mateus, agora também estão nele, entendeu? Então ele tem. Então, se eu quiser receber aluguel do supermercado, você tem um fundo de investimento, fundo imobiliário para poder investir. Se você quiser que, em vez de ficar brigando com o açaí, você quiser receber dinheiro do açaí, você pode compra um fundo de investimento imobiliário. Seja dono do açaí, compra ação do açaí. Né? Eu tenho ações do Grupo Mateus, por exemplo. Eu também. Entendeu? Carrefour. Então, além da gente brigar com eles... Ainda não é um sócio relevante, mas em algum momento pode ser que eu vire. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre falo, né? Se o seu objetivo é gerar, por exemplo, uma renda mensal, o fundo de investimento imobiliário é uma boa alternativa. Né?
Não, eu quero constituir ao longo do tempo. Então, talvez ações pagadoras de dividendo... Eu faço os dois. Inclusive, eu opero em lugares diferentes. Antes eu operava tudo junto, né? Aí ficava ruim de olhar. Aí hoje eu tenho numa corretora, eu opero as ações, que é só ação. Eu tenho uma outra corretora que eu opero só fundo imobiliário. Legal. Aí eu sigo duas teses, né? Eu calculei lá quanto que daria, eu precisaria de uma renda mensal para me aposentar. Assim, isso aqui eu viveria bem, né? E aí a conta eu preciso comprar tantos milhões em ações. É milhão, né? Isso. Não é mil, não. Tantos milhões em ações para gerar de renda igual o BACE, né? Que dá tanto por ano, mas mensalmente daria uma média ali para eu poder tirar. E aí eu faria o fundo imobiliário a mesma coisa. Quantos milhões eu preciso de fundo imobiliário para poder chegar na renda que eu quero. Então eu tenho 2 braços para poder fazer. Eu tenho que chegar à meta aqui nas ações, tenho que chegar à meta aqui nos fundos imobiliários. Hoje a minha proporção é meio que 80-20, né? Então, se a gente pegar o total de investimento entre fundo e ações, é 80% para mim, tá? Minha tese de investimento. Eu tenho 80% do dinheiro que eu gasto em ações e 20% ali em fundo imobiliário. Se eu considerar o valor total, aí eu tenho, se eu não me engano, 60 e poucos % em ação, aí tem 12, 13, 14% em fundo, aí tem um pedacinho no exterior, um pedaço em renda fixa e um pedaço em investimento. Mesmo assim, teoricamente, eu sou mais propenso a risco, então eu tenho uma parte considerável de ação. Normalmente, o cara que é menos propenso, você tende a ter mais renda fixa ali no investimento dele do que em ação. É bom, a gente sempre fala, né? Até porque quando você faz um investimento através da corretora, você é obrigado, por força de lei da CVM, a fazer o teste, né, do investidor. Isso. Ali te ajuda. Agressivo. Agressivo. Uma outra coisa que você falou bem também, mas é a que a gente sempre fala, propósito, né? Se você já conseguiu um determinado nível de investimento em valor aqui no Brasil, é bem legal você pensar em dolarizar uma parte da sua carteira, né? E aí é bolsa mesmo de Nova York, e aí você pode comprar ETFs que pagam dividendos, se você não quiser comprar diretamente a ação... Pode comprar em VVB11. E lá que tem, é a bolsa americana e um ETF. Então, mas você pode comprar direto lá, tem o VOO, que são real estates, entendeu? Sim. Você tem também os fundos imobiliários lá, que pagam dividendos, então é bom porque... E a minha tese é a mesma, nos Estados Unidos eu compro ações dos Estados Unidos que são melhores pagadores de dividendos lá. Isso. Para receber dividendo em dólar. E uma coisa que é bem legal, que até mesmo há pouco tempo atrás eu não sabia, aqui no Brasil, por exemplo, para você comprar um ETF, você tem que pagar o valor da cota do ETF, né? Então, se o IVVB11 está R$ 265, você tem que pagar R$ 265 para comprar uma cota. Lá não. Lá você pode comprar uma parte de um ETF, exatamente. E aí você vai dolarizando a sua carteira. Mas ações também, você pode comprar um pedaço da ação também. Isso. Um pedaço da cota, né? E aí aquela história, não, eu digo assim, só para facilitar. Se eu não sei o que eu vou comprar, hoje você tem chamado ETF, né? ETF, né? Que são fundos de índice, que eles vão seguir um índice ali. Então você tem, eu quero um fundo de índice que siga o índice de Nova York, da Bolsa de Nova York, ok. Eu quero um fundo de índice que siga o índice da Nasdaq, que é a Bolsa Eletrônica, ok. Eu quero um fundo de índice que siga a Bolsa Brasileira, tem o BOVA11. Entendeu? E aí também é uma coisa que você tem que olhar, que tipo assim, se você não quer se preocupar muito, né, é uma forma de você aumentar patrimônio também, né? Então também é um investimento extremamente válido para quem não quer se preocupar com muito. A diferença é que aqui no Brasil pouquíssimos ETFs pagam dividendos, né? Hoje, por exemplo, pagando mesmo só tem um do Nubank e um do Itaú, talvez eu tenho lá no Nubank também. Então talvez surjam mais, mas nesse momento, né, a gente tem poucos. Lá nos Estados Unidos já tem bastante, né? Mas eu acredito que vão surgindo novos ao longo do tempo, é uma novidade, né? Foi autorizado ano passado, então... E assim, eu olho muito hoje o brasileiro, os fundos imobiliários no Brasil cresceram muito porque o brasileiro tem essa cultura da parcelinha, de ganhar um dinheirinho, do aluguel. Então, hoje um brasileiro que pega 300 mil reais e bota, por exemplo, o fundo imobiliário, tem fundo imobiliário pagando mais de 1%. Sim. Então o cara vai ganhar 3 mil de renda com um investimento de 300 mil. Se o cara investir R$1 milhão, ele pode ganhar 10 mil, 12 mil. Tem até coisa dando 15, mas o risco é mais alto. Sim, aí você mas o ideal é 0,8 para um fundo de tijolo, né? Isso, vai dar 0,85. 0,85. É uma boa carteira. Então, 0,85 hoje
a R$1 milhão, a gente está falando de R$8.500 de renda. E continua sendo 1 milhão, você tendo 1 milhão lá. Continua tendo. E assim, a vantagem é que se hoje eu tivesse que vender um imóvel, eu normalmente, para eu vender, para te pegar o dinheiro rápido, normalmente eu vou ter um imóvel muito depreciado. Sim, e na bolsa, sim. não necessariamente. Pode ser que o meu fundo tenha comprado barato e esteja vendendo ele mais caro. Imóveis, eles têm uma baixa liquidez, né? É muito difícil de eu transformar imóvel em dinheiro, Rápido. né? Então, a tendência, o imóvel realmente ele só é bom se você for fazer a manutenção do imóvel, você manter esse ativo. E se você precisar de dinheiro rápido, normalmente você vai tomar na cabeça. O fundo de investimento imobiliário, se você tiver o cuidado de comprar ele direito, no momento certo. Exato. E não, basicamente, se você vê um fundo, vou dar um exemplo assim, ele tem uma negociação diária de mais de 20 milhões dia, ele tem uma alta liquidez. Se você precisar vender, você vende ele rápido.